Série Sermão do Monte, programa número 7. Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Eu estou muito feliz em poder estar aqui junto com você mais uma vez. E você é meu convidado para a gente subir ao alto da montanha para observar o ensino de Jesus chamado o Sermão da Montanha. Nos programas anteriores vimos o contexto no qual o Sermão da Montanha foi dado, vimos de maneira geral qual é o conteúdo desse sermão e que ele foi mais parecido com um retiro espiritual. Esta foi uma estratégia de Jesus, pois ele iniciou seu ministério público nesse retiro, recrutando os discípulos que comissionou para apóstolos. Na verdade, Jesus estava recrutando soluções e respostas para os problemas da multidão que se juntou perto do Mar da Galileia. Jesus tinha ministrado para toda aquela gente cheia de todo tipo de problemas. Mas depois retirou-se para o alto da montanha e convidou algumas pessoas para se juntarem a ele a fim de compartilhar com elas a essência do seu ensino, seus valores, suas disciplinas espirituais e tudo mais que ele tinha como solução e resposta para os problemas daqueles que ficaram no sopé da montanha. Sabe de uma coisa? Jesus queria compartilhar com aquelas pessoas a essência de tudo que pudesse fazer deles a sua solução e a sua resposta quando ele os enviasse de volta para a multidão. Para muitos, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus são a essência de tudo que Jesus ensinou, o grande resumo de tudo que ele creu e ensinou nos evangelhos. O início desse ensino, as bem-aventuranças, que vão dos versículos 3 a 10 de Mateus, capítulo 5, são o Sermão do Monte. O restante do capítulo 5 e os capítulos 6 e 7 que nós estudaremos versículo por versículo são uma aplicação desse ensino. Por tudo isso, o estudo das 8 bem-aventuranças deve ser feito com muito cuidado. Temos usado vários programas enfocando este ensino e hoje eu gostaria de fazer com você um resumo das bem-aventuranças. Isto antes de continuarmos o estudo do Sermão do Monte, versículo por versículo. Já vimos as 8 bem-aventuranças. Você lembra? Bem-aventurados os pobres em espírito, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os de coração puro, os pacificadores, os que são perseguidos. Vimos cada uma delas individualmente e vimos também que elas podem ser agrupadas. As primeiras 4 bem-aventuranças se referem a atitudes de vir para Jesus, e as 4 últimas bem-aventuranças se referem a atitudes de ir para Jesus. Vir e ir. Você também deve estar lembrado como organizamos as bem-aventuranças em duplas. Bem-aventurados os pobres em espírito que choram. Estes são os que aprendem a dizer, eu não posso, mas ele pode. Bem-aventurados os mansos e humildes que têm fome e sede pelo que é certo, até que sejam cheios. Essa dupla pode ser resumida assim, eu não quero, mas ele quer. Depois, bem-aventurados os misericordiosos de coração puro. Essas 2 bem-aventuranças podem ser resumidas. Eu não sou, mas ele é. O amor incondicional de Deus. E por último, bem-aventurados os pacificadores, que são perseguidos, assim que se tornam, pela graça de Deus, ministros da reconciliação e da paz. Eles são ministros, instrumentos e agentes através dos quais as multidões fazem as pazes com Deus, mesmo que sejam perseguidos por isso. Quando vemos Deus trabalhar desta maneira, só podemos dizer, eu não fiz nada disso, mas ele fez. Este foi o resumo das bem-aventuranças.
O último enfoque das bem-aventuranças será feito sobre as promessas que acompanham cada uma delas. No final do último programa, chegamos a comentar que cada bem-aventurança tem 3 partes. Todas elas começam com bem-aventurados, o que pode ser traduzido por em estado de graça ou espiritualmente prósperos, ricos, e refere-se àqueles que têm tais atitudes. Cada bem-aventurança começa com o pronunciamento de que as pessoas que as praticam vivem em estado de graça. Deus derrama sua graça sobre aqueles que têm tais atitudes. É a primeira parte das bem-aventuranças. A segunda parte é a própria atitude, por exemplo, o pobre em espírito, que chora, que é manso e humilde, que tem fome e sede de justiça, que é misericordioso, puro de coração, pacificador e perseguido. Já comentamos cada uma dessas atitudes. A terceira parte de cada uma das bem-aventuranças é a promessa que cada uma traz. Vamos ver cada uma delas rapidamente. Bem-aventurados os pobres em espírito. Que promessa foi feita para eles, hein? O reino dos céus. Ou seja, Deus reinando e governando sobre seus corações. Um pouco depois de ensinar as bem-aventuranças, Jesus ensinou a orar. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. De qual reino Jesus falou, hein? Esta é apenas outra maneira de se referir ao governo, ao controle, ao reino da vontade de Deus sobre os corações dos homens. Quando oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, estamos dizendo, Deus, eu quero a sua vontade feita neste vaso que eu sou, da mesma forma que ela é feita no céu. Quando a vontade de Deus é feita através dos homens, como é feita no céu, vemos a manifestação do reino de Deus, um reino espiritual. Quando estudamos o Evangelho de João, vimos que Jesus disse a Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. O reino de Deus é espiritual. Está nos corações dos homens. Quando pedimos que Deus plante a bandeira branca de rendição em nossos corações, e nós nos rendemos a Ele, tornamo-nos súditos do seu reino, dele, o nosso rei, e fazemos a vontade dele. Ele é nosso mestre, nós súditos que executam a vontade dele, súditos do reino dos céus. Até o capítulo 16 de Mateus, Jesus se refere ao seu povo como um reino. Só no capítulo 16, Jesus usa pela primeira vez a palavra igreja. Portanto, o reino dos céus é outro termo para a palavra igreja. O que é a igreja, afinal, hein? Quem são aqueles que têm o direito de se considerar igreja de Deus ou igreja de Cristo? Aqueles que declaram que Jesus é Senhor e que executam a sua vontade. Jesus não é apenas nosso Salvador, mas também nosso Senhor. Aqueles que se submetem ao senhorio de Cristo e vivem neste mundo as atitudes, valores e disciplinas dele, expressando quem e o que ele é, estes são a igreja, ou o reino dele. Aprendemos que os que choram serão consolados. Essa palavra das Escrituras é linda. Em 39 capítulos do livro de Isaías, lemos que o povo de Deus teria que se submeter a um tipo de cirurgia espiritual, o cativeiro babilônico, o castigo de Deus resultante do pecado do povo, principalmente do pecado de idolatria. Este é o assunto dos primeiros 39 capítulos de Isaías. Mas a partir do capítulo 40, a mensagem muda. O capítulo 40 de Isaías começa com essas palavras. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Eu trabalhei em um hospital em cuja entrada havia uma placa com as seguintes palavras. Nós vestimos o ferido, Deus o cura. Os cirurgiões podem abrir feridas, mas apenas Deus pode curá-las. Os bons cirurgiões fazem aberturas no corpo para tirar o mal. Isto salva vidas, mas depois da cirurgia tem que haver uma recuperação da cirurgia do corte feito. É sobre isso que o livro de Isaías está falando. Os primeiros 39 capítulos se referem à cirurgia e os 26 restantes à cura total. Por isso ele começa com as palavras: Consolem, consolem o meu povo.
O primeiro capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios nos ensina que uma das maneiras que Deus usa para tirar o bem da tribulação, do sofrimento e das feridas que enfrentamos é nos forçar a buscar consolo no único que pode consolar, Deus. Depois que fomos levados a descobrir que só em Deus encontramos consolo, tornamo-nos ministros do consolo, assim como um evangelista é como um mendigo que mostra ao outro mendigo onde está o pão. Os ministros do consolo são corações feridos, contando a outros corações feridos onde encontrar o consolo. Quando choramos, somos consolados. As promessas e as atitudes nas duas primeiras bem-aventuranças têm algo a nos dizer. Alguém já disse que todas as religiões podem ser explicadas como o homem à procura de Deus, mas a revelação judaico-cristã como Deus à procura do homem. Dizem também que as religiões do mundo mostram que conhecer a Deus, encontrar a Deus e chegar a Deus é como subir uma escada. Para algumas religiões são necessários inúmeros degraus até encontrar a Deus. A revelação judaico-cristã afirma que não é assim. Existe uma escada, mas você não precisa subir toda ela para chegar a Deus. Deus desce até o degrau mais baixo para encontrar você. Ele vai até o ponto mais baixo da sua vida para lhe encontrar. Talvez seja esta a mensagem das duas primeiras bem-aventuranças e suas promessas. Aqueles que realmente estão em estado de graça são aqueles que são pobres em espírito, que choram e talvez sofram até entenderem que são pobres em espírito. Mas eles descobrem o consolo indo até Deus e Deus vindo até eles quando estão feridos. Estes são a igreja verdadeira de Deus. Estes são o reino verdadeiro de Deus. A promessa aos mansos e humildes é que eles receberão a terra por herança. Essa não é uma expressão exclusiva do Novo Testamento. Encontramos a mesma expressão em todo o Velho Testamento, como por exemplo o Salmo 37, de onde acreditamos vem a citação receber a terra por herança. Significa possuir tudo. A grande mentira que veio do inferno é que o Senhor é terrível e viveremos uma vida miserável se nos submetermos e nos rendermos à vontade dele. Isso é uma mentira que vem do inferno. A verdade é que o Senhor é bom e o seu caminho é perfeito e que sua vontade para a nossa vida é boa, aceitável e perfeita. A grande mentira é que se você fizer a vontade de Deus, sua vida será miserável e você vai sair perdendo. Jamais. A verdade é que se você deseja se submeter a Deus e fazer a sua vontade, herdará a terra. Imagine, esta promessa é tremenda. É uma promessa de bênçãos. A promessa para os que têm fome e sede de justiça é que eles serão cheios desta justiça. A palavra grega usada no original sugere a ideia de que eles vão até se engasgar com tanta justiça. Vão ficar até a boca de tanta justiça. Se eles tiverem fome e sede de justiça, serão satisfeitos. Essas promessas caminham juntas. Nas duas primeiras bem-aventuranças, os súditos verdadeiros do reino do céu descobrem através de suas experiências que são pobres em espírito. Eles choram enquanto aprendem que são pobres em espírito. Talvez aprendam através de erros, sofrimento ou outras maneiras, mas são consolados. Deus desce a escada até o degrau mais baixo para encontrá-los. Nas duas bem-aventuranças seguintes, os mansos e humildes que se submetem ao jugo e às disciplinas de Jesus Cristo herdam tudo. Eles recebem a terra por herança. Deus coloca em seus corações fome e sede pelo que é certo e justo, e eles são enchidos de justiça. Estes vivem em verdadeiro estado de graça, são espiritualmente prósperos. Espiritualmente próspero é outra maneira de traduzir a palavra bem-aventurado. Você se lembra que quando os filhos de Israel estavam prestes a sair do cativeiro babilônico em Jeremias 29, versículos 11 a 14, Deus mandou uma palavra para o povo através de Jeremias. Você se lembra? Ouça com atenção. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro,
e os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Antes de ir para o cativeiro, o povo era irredutivelmente idólatra, e quando voltou do cativeiro, parece que tinha sido curado da idolatria. Toda a experiência que aquele povo teve, a caminhada de morte e lágrimas, acorrentado até a Babilônia, os 70 anos de cativeiro e escravidão, e depois a volta contada por Esdras e Neemias, e Deus diz: eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Será que podemos associar prosperidade com o cativeiro babilônico? Mas esta é a mensagem das Escrituras. Espiritualmente prósperos são aqueles que se submetem à vontade de Deus e se tornam mansos e humildes. Eles herdam a terra, eles se enchem, eles têm tudo. E depois, os misericordiosos. Estes se tornam canais da misericórdia de Deus. Eles obterão misericórdia. Quer dizer que eles se tornarão os canais do amor incondicional de Deus. E enquanto isso, eles têm coração puro. Deus cateteriza dos seus corações tudo que é contrário ao seu amor. De acordo com o versículo 8 de Mateus 5, estes são os que veem a Deus, que veem a obra de Deus. Anos atrás, quando eu trabalhava como assistente social, eu costumava me oferecer para trabalhar à noite. A cada 3 meses, cada um dos trabalhadores daquela agência de assistência social ficava à disposição para atender qualquer chamado durante a noite. Era um plantão noturno. Se a polícia registrava alguma ocorrência envolvendo crianças, chamava a assistência social. Durante um ano, eu substituí todos os meus colegas nesse plantão e fiquei impressionado ao ver como Deus trabalhou naquelas ocasiões. Sempre que chegava um chamado, eu orava: Pai, o Senhor diz que é amor, o amor ágape, o amor incondicional, um tipo especial de amor. O Senhor deve estar manifestando este amor onde há pessoas que precisam conhecê-lo, pessoas feridas. Lembro-me que, em uma daquelas chamadas, eu orei: Pai, eu vou me posicionar entre o Senhor e essas pessoas feridas. Passe o amor que o Senhor é através de mim sobre a dor dessas pessoas. Quando chegamos ao local da ocorrência, descobrimos que, por causa de uma discussão, um marido havia atirado em sua mulher e depois atirou em si mesmo. Tudo na frente dos 3 filhos pequenos. Aquele homem tinha estourado a cabeça da mulher com um tiro e depois estourou os próprios miolos. O apartamento deles parecia mais um matadouro. Era uma cena horrível. A polícia não sabia o que fazer com as 3 crianças pequenas, por isso colocou-as na escada de incêndio, lá fora. Estava frio, chovendo. E quando eu cheguei, eu encontrei aquelas 3 crianças tremendo, traumatizadas, em choque total. Eu fiquei horas com meus braços ao redor daquelas crianças. Levei-as para a casa de uma mulher cristã que queria ser um canal do amor de Deus e que estava disposta a receber aquelas crianças e amá-las. Depois de passada a situação, eu percebi como fui cheio do amor de Deus porque tinha sido um canal desse amor para aquelas crianças tão feridas. O Velho Testamento se inicia com a pergunta: onde está você? E o Novo Testamento se inicia com a pergunta: onde ele está? Durante algum tempo pensei nas respostas para estas perguntas. A pergunta de Gênesis 3, onde está você? Essa pergunta deixa implícita a ideia de que existe um lugar onde devemos estar. E a pergunta, onde ele está, que inicia o Novo Testamento, deixa implícita a ideia de que existe um lugar onde o Cristo vivo e ressurreto deva estar. Já procurei por Jesus onde o amor está, onde a luz está, onde a vida está e onde o Espírito está, mas quando atendi aquele chamado naquela noite, eu descobri onde Jesus está. Ele está onde os feridos estão. Ele está onde os quebrantados estão. Ele está em algum lugar entre seu amor e a dor que os aflitos estão sentindo. Ao passar o amor de Jesus para aquelas crianças naquela noite, além de descobrir onde Jesus está, eu também descobri onde eu quero estar para o resto da minha vida. Eu quero estar à disposição do Mestre, passando o seu amor para aqueles que estão feridos. Esse tipo de coisa que temos nestas promessas. Os misericordiosos se tornam canais da misericórdia ou do amor de Deus.
E aqueles que amam desta maneira, sendo um canal do amor de Deus e com o coração puro, estes veem a Deus, veem a obra de Deus, compreendem Deus. Jó disse: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Ele quis dizer que agora entendia. Acho que pela primeira vez compreendi onde Deus está e o que Deus é, quando pedi que Ele passasse o amor dele através de mim para os quebrantados e feridos. Qual é a promessa para os pacificadores, hein? Para os ministros da reconciliação? Eles são chamados filhos de Deus. O que quer dizer que eles são exatamente como Deus é. Eles são filhos. Dick Woodward diz assim: minha esposa e eu temos 5 filhos e 5 netos. Um dos meus netos tem o meu nome. E quando estamos juntos, as pessoas dizem que eles parecem muito comigo. Sabe uma coisa? Isso mexe comigo. É emocionante saber que nossos netos têm um pouquinho de nós, um pouquinho do nosso cônjuge, um pouquinho do Senhor e, às vezes, muito do diabo. Mas é emocionante ver que nossos netos têm um pouquinho de nós neles. Também toca no coração de Deus quando Ele vê seres humanos na terra iguaizinhos a Ele. Ele gosta disso. Isso o agrada e toca no seu coração. Os ministros da reconciliação que saem pelo mundo e se tornam agentes de Deus da reconciliação porque são filhos de Deus, são exatamente como Deus. Depois, aqueles que são perseguidos quando exercem o seu ministério da reconciliação, deles é o reino dos céus. As bem-aventuranças começam com esta mesma promessa. Os pobres em espírito têm o reino dos céus, e os pacificadores perseguidos também. Eles são um povo cujas vidas são a expressão terrena do que Deus é e da vontade de Deus nos céus. Que promessas maravilhosas, você não acha? São as promessas que acompanham as bem-aventuranças. Mais uma vez, os pacificadores são perseguidos porque eles estão onde há conflito. Quando eu estava no colégio, 2 amigos começaram a brigar e eu entrei no meio para tentar reconciliá-los. A única coisa que me lembro é que me meti no meio da briga para apartá-los. Não lembro de mais nada. O soco que era para acertar um deles acertou em cheio meu queixo e eu fiquei desmaiado durante meia hora. Quando acordei, tinha aprendido uma grande lição. Os pacificadores são perseguidos mesmo. Os reconciliadores podem se machucar porque estão agindo como agentes de Deus da reconciliação, onde é necessário haver reconciliação. Mas, enquanto exercem o ministério de reconciliação, sendo às vezes até perseguidos por isso, eles têm a certeza de que estão no reino dos céus. Jesus disse: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Isso se confirma quando você se torna um pacificador perseguido. Medite sobre as bem-aventuranças e suas promessas, porque elas são a essência do ensino do Sermão do Monte, como veremos no próximo estudo. O resto é aplicação. Olha, não esqueça que para você viver uma vida produtiva neste mundo, para você viver produzindo muitos frutos para a glória de Deus, há necessidade de que você venha aplicar todo esse ensinamento de Jesus na sua vida. E se você permanecer nesse ensinamento, se você permanecer na videira, eu tenho certeza, você vai produzir muitos frutos para a glória de Deus. E tudo isso vai refletir na sua vida aqui, hoje mesmo, e também na eternidade. Não esqueça que estamos vivendo a nossa vida eterna aqui mesmo, já, agora, isso, aqui mesmo. Você já está desfrutando a bênção de ser filho de Deus, de estar ligado ao Senhor. Seja um bem-aventurado. Deus lhe abençoe e até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida